Bem-vindo à história das Cruzadas Reais. A Quarta Cruzada, uma campanha militar dos cristãos latinos ocidentais destinada a conquistar o Egito, controlado pelos muçulmanos, terminou com a conquista de Constantinopla, a maior cidade do cristianismo oriental. Esta cruzada é frequentemente citada por críticos como evidência da corrupção subjacente a todo o movimento das cruzadas. Afinal, por que os cristãos ocidentais que juraram lutar contra o Islã atacariam outros cristãos no Oriente? Certamente esses cavaleiros estavam apenas ávidos pela riqueza bizantina, e seu voto piedoso de lutar por Jerusalém não passava de uma farsa, certo? Errado. A Quarta Cruzada é um dos eventos mais incompreendidos da história. Isso não surpreende, pois a política por trás dos resultados da Quarta Cruzada é muito complexa. Na realidade, a captura de Constantinopla pelos cavaleiros ocidentais em 1204 teve tanto a ver, se não mais, com a política dos gregos bizantinos. Primeiramente, é importante entender que, ao planejar a Quarta Cruzada no início do século XIII, os ocidentais, franceses ou italianos, nunca tiveram intenção de atacar os gregos bizantinos. Um mito comum diz que enquanto os cavaleiros franceses realmente queriam conquistar o Egito muçulmano, os venezianos tinham um acordo secreto com os egípcios para desviar a cruzada para terras gregas. Isso é um completo absurdo, e mesmo assim é frequentemente repetido por quem não sabe do que está falando. O historiador Jonathan Phillips, grande especialista na Quarta Cruzada, afirma que a ideia de um complô prévio de Veneza para proteger o Egito é absurda. Na verdade, Veneza tinha um grande interesse em conquistar o Egito, não apenas por motivos religiosos, mas também econômicos. Do ponto de vista dos venezianos, é claro, a perspectiva de uma posição dominante em Alexandria era realmente tentadora. Sem dúvida, essa era a joia comercial do Mediterrâneo Oriental e abriria os mercados do norte da África e Oriente Médio de forma inédita. Notavelmente, a Quarta Cruzada acabou em Constantinopla por causa de erros de cálculo logísticos. Os barões franceses firmaram um pacto com Veneza, pelo qual as duas potências iriam conduzir juntas a cruzada. O acordo previa que Veneza desviasse praticamente toda a sua atividade comercial para a construção e o fornecimento de embarcações marítimas para transportar os cavaleiros franceses, seus equipamentos e cavalos até o Egito. Em essência, Veneza colocou tudo em jogo por essa cruzada. Os venezianos dedicaram um ano inteiro, entre 1201 e 1202, aos preparativos para a cruzada. No entanto, após um ano, ficou claro que o acordo havia superestimado muito o tamanho do exército francês que partiria de Veneza. O plano original era levar 33.500 cruzados ao Egito, mas, na verdade, o exército acabou contando com cerca de 12.000 homens, devido ao fato de muitos cruzados terem escolhido viajar para a Terra Santa por outros meios que não a expedição veneziana. Isso indicava que Veneza construiu embarcações desnecessárias e poderia ter ruína financeira sem os fundos esperados do exército francês. Os franceses e venezianos agora estavam em uma situação difícil. Foi aí que a política bizantina entrou em cena. Aconteceu que um príncipe grego, Alexios Ângelos, filho do recentemente deposto imperador bizantino Isaac II Ângelos, havia se refugiado no Sacro Império Romano com seu cunhado, Filipe da Suábia. Foi na corte de Filipe que Alexios Ângelos conheceu Bonifácio de Monferrato, um dos líderes da Quarta Cruzada, justamente quando a cruzada enfrentava suas dificuldades financeiras mais urgentes. Alexios fez amizade com Bonifácio e afirmou que poderia resolver os problemas dos nobres franceses. Ele prometeu a Bonifácio que se juntaria à cruzada pessoalmente, que contribuiria com 10.000 soldados bizantinos e compensaria os venezianos por suas despesas, além de fornecer quaisquer fundos que a cruzada pudesse precisar no futuro. Tudo o que Alexios pediu em troca foi ser restaurado ao trono de seu pai em Constantinopla, do qual ele afirmava ter sido injustamente privado por um golpe palaciano. Não é surpreendente ver por que Bonifácio e outros cavaleiros franceses acharam a oferta de Alexios tão tentadora.
Mesmo assim, os cruzados não restauraram de imediato seu aliado bizantino ao trono. Houve muito debate sobre a legitimidade da reivindicação de Alexios, com muitos cruzados permanecendo não convencidos, como o famoso Simão de Montfort, que mais tarde se tornaria o líder da cruzada albigense. Quando franceses e venezianos aceitaram a proposta de Alexios, muitos cruzados deixaram a expedição, pois não queriam lutar em terras cristãs. O Papa Inocêncio III, que havia convocado a cruzada em primeiro lugar, foi um dos críticos mais ferrenhos da decisão de desviar para Constantinopla. Em retrospecto, os cruzados podiam se sentir basicamente justificados em trabalhar para ajudar seu aliado Alexios. Não há dúvida de que o pai de Alexios havia sido deposto por um golpe palaciano e Alexios tinha uma reivindicação legítima ao Império Bizantino. No Ocidente Latino, onde golpes palacianos eram praticamente desconhecidos e os direitos de herança eram muito respeitados, a ideia de um herdeiro ser privado de seus direitos era muito chocante. Os cruzados chegaram a Constantinopla em junho de 1203 e rapidamente tomaram a cidade sem muita resistência dos defensores bizantinos. Vale notar que eles imediatamente colocaram seu aliado bizantino, Alexios Ângelos, agora Imperador Alexios IV, no trono de Constantinopla. Eles não tentaram assumir o governo da cidade. Neste momento, as tensões internas inerentes à política bizantina fizeram tudo desmoronar. Alexios IV tentou exercer controle sobre seu império, mas facções gregas começaram a se formar dentro de Constantinopla e inúmeras conspirações para matar o jovem imperador começaram a vir à tona. O nobre bizantino Mersufilos, fortemente anti-ocidental, reuniu aliados e fez com que Alexios IV fosse estrangulado em seu palácio na noite de 8 de fevereiro de 1204. Mersufilos então fechou os portões da cidade para os cruzados acampados do lado de fora e se recusou a honrar o acordo de Alexios IV com eles. Ele começou a reunir um exército para destruir completamente os cruzados. Os cruzados franceses e venezianos enfrentavam uma situação difícil. Sem fundos, seus aliados gregos foram derrotados e mortos em Constantinopla. Eles não podiam pagar a retirada. Não é exagero dizer que eles não tinham escolha, a não ser lançar os poucos recursos que tinham em um ataque final a Constantinopla. A essa altura, eles consideravam Constantinopla nas mãos de traidores e assassinos que haviam assassinado cruelmente seu amigo Alexios IV. Eles se sentiam justificados em tomar o controle da cidade. Em abril de 1204, após uma batalha difícil, os cruzados capturaram Constantinopla. Apesar da forte resistência dos gregos, o faccionalismo bizantino novamente enfraqueceu sua oposição aos ocidentais, pois quando os latinos entraram na cidade, o apoio a Murtzuphlus também já começava a se desfazer. O que aconteceu em seguida é realmente a parte mais difícil da cruzada de se defender, pois os latinos então saquearam a cidade. Isso era inevitável, pois os líderes da cruzada só podiam financiar o exército com a riqueza da cidade. Apesar de ser um episódio triste na história das cruzadas, vale notar que os cruzados foram calculistas ao dividir as riquezas da cidade, cuidando de pagar as dívidas aos venezianos e organizar fundos para a conquista do Egito. No entanto, com o saque da cidade vieram muitos atos horríveis de violência nas ruas que os líderes da cruzada não conseguiram impedir. Neste momento, duas coisas devem estar claras. A Quarta Cruzada iniciou com o objetivo de atacar o Egito, então sob domínio muçulmano em nome da cristandade. A cruzada tinha motivações piedosas e não era um plano secreto para saquear as ricas terras bizantinas. Segundo, a política bizantina desempenhou um papel fundamental na mudança de rumo da cruzada para Constantinopla. Jonathan Phillips explica novamente. A Quarta Cruzada foi para Constantinopla no final da primavera de 1203, porque o apelo do príncipe Alexios para ajudá-lo junto com seu pai a garantir o que eles consideravam ser seu direito legítimo como governantes do Império Bizantino.
Se esse pedido não tivesse sido feito, não há evidências convincentes que sugiram que a expedição teria se voltado para Constantinopla. O historiador das Cruzadas, Christopher Tierman, também faz alguns comentários interessantes de resumo sobre a Quarta Cruzada. O Império Bizantino não se recuperou dos eventos de 1203 a 1204. Grande parte dos danos foi causada pelo caos político e pelo interesse próprio, claramente demonstrados pelo desfile de imperadores. Não há evidências convincentes de que os cruzados tenham planejado a violenta derrubada do sistema bizantino até serem apresentados a nenhuma alternativa viável em 1204. Este vídeo não pretende desculpar nem demonizar nenhum dos lados na Quarta Cruzada. No entanto, este vídeo tem como objetivo dissipar o mito de que a Quarta Cruzada foi, de alguma forma, um ato de ganância e maldade ocidentais sem sentido. A Quarta Cruzada representa a falha do Ocidente Latino e do Oriente Grego em cooperarem eficazmente. Em 1095, o Papa Urbano I sonhava com cavaleiros ocidentais unidos sob o comando do imperador Alexios I Comnenos em uma guerra santa contra o primeiro Islã. Embora no início da história das Cruzadas tenha havido alguma cooperação eficaz entre latinos e gregos, no final das contas as tensões entre os dois acabariam resultando na tragédia da Quarta Cruzada. No entanto, é difícil não atribuir grande parte da culpa à instabilidade da política bizantina. Se o trono bizantino estivesse seguro e Constantinopla livre de incessantes golpes palacianos, conspirações e traições, não há dúvida de que a Quarta Cruzada nunca teria terminado em Constantinopla. Foi um príncipe bizantino que inicialmente levou os cruzados para lá.